Bem-vindos ao B de Barbárie. Vamos fazer a You Book Tagging? Bom, gente, eu confesso que antes de fazer esse vídeo, eu não procurei para ver se outras pessoas já tinham feito uma tag da série You. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela. É uma série que tem na Netflix, tem 2 temporadas e foi renovada para a 3ª. O protagonista é o Dan do Gossip Girl, né? Que é nessa série se chama Joe. E é uma série que ela tem uma grande ligação com a literatura, principalmente porque o Joe trabalha numa livraria e a personagem que aparece na primeira temporada, a Beck, ela faz um curso de escrita criativa, acho que mestrado em escrita criativa. Então, essa questão da literatura vai perpassando não só a narrativa do Joe, mas os próprios ambientes em que as coisas acontecem. Se você não assistiu You, não tem problema nenhum, vai ser divertido. Se você tiver afim, comenta aqui embaixo o que você responderia para cada uma dessas perguntas. Eu tentei fazer elas um pouquinho diferente, não só focando em livros, mas também num mundo e numa vida de leitor. Então, espero que vocês gostem. Primeira pergunta, @BechdellTest. Um casal que não tem um relacionamento saudável. E assim, eu costumo dizer que se o relacionamento dos personagens fosse saudável, não daria um livro, né? A não ser que seja de tipo, como ter um relacionamento saudável. Mas eu escolhi aqui um duplo casal, porque é o mesmo homem com 2 mulheres diferentes. Na série napolitana, não é surpresa eu falar de Nino Sarratori e Lila, Nino Sarratori e Lenu. Então, esse cara que acaba ficando com as 2 amigas ali, e que ele é um completo lixo com as 2, não bastasse o completo lixo que ele é com todas as outras mulheres que a gente descobre que ele se relacionou durante a obra. Moonies. Moonies é o nome da loja de livros do Joe na série. Conte uma experiência divertida ou peculiar que aconteceu com você em um sebo ou livraria. E eu lembrei aqui da última que aconteceu comigo, que eu achei curiosa. Eu vou na Livraria Cultura, em outras livrarias menores, e não costumo ter problema de ler um pouquinho do livro ali para ver se eu vou gostar do livro. Isso não é para mim tão fácil na Saraiva, eu acho que o ambiente que eles colocam ali não é muito convidativo para isso. Mas um dia eu tava tentando decidir se eu ia comprar o livro do Ailton Krenak, foi logo quando lançou pela companhia. E aí eu abri e comecei a ler para ver se me interessava. E eu acabei ficando tão presa naquela leitura que eu tava quase terminando o livro. Só que o miolinho do meio do livro, o último caderninho assim do meio, ele tava impresso ao contrário. E aí eu falei, putz, que porcaria. E aí eu entrei, fui na estante e achei outros. Aí eu peguei esses 5 livros e falei, moça, esses 5 estão impressos ao contrário no meio. E a moça falou, nossa, não acredito que eu vou ter que reembalar tudo de novo e pedir um novo carregamento. E realmente estavam todos impressos. Impresso correto, mas estava... a costura tava ao contrário, e aí não dava pra ler. E aí eu não terminei de ler o livro e eu não comprei, porque não tinha nem como comprar depois disso. E aí ficou aí na vontade de ler o livro da Ailton Krenak, mas pretendo ler em breve. Pete Salinger. Se você pudesse escrever como um autor que admira, quem seria e por quê? E eu escolhi o James Baldwin. Eu só li dele O Quarto de Giovanni, mas é o 2º livro dele. Então eu tenho certeza que ele vai continuar me encantando em outros livros. E eu gosto muito de como o Baldwin consegue escrever com um vocabulário rebuscado e ao mesmo tempo de uma forma tão fluida e de tão simples acesso, e como ele consegue passar tantos sentimentos, sensações pro leitor. Então eu acho que é uma leitura que envolve, e eu queria que a minha escrita fosse assim. Então eu escolhi o James Baldwin. 4ª pergunta, festa de aniversário. Se você fosse convidado para uma festa de aniversário à fantasia, com qual fantasia literária você iria? E bom, eu fiquei pensando muito a respeito disso e é muito engraçado, né? Porque quando a gente pensa a princípio, vem as figuras mais fantasia, mais ficção científica, mas a gente também pode lembrar que a gente pode se fantasiar de livros mesmo, ou de escritores. E aí eu acabei pensando que eu adoraria ir vestida de uma noite Markovitch, com uma fantasia cheia de laranjas, assim. Porque eu acho que é uma coisa que tá na capa e que eu achei que seria uma coisa secundária no livro, mas acabou sendo muito importante e que eu vou carregar por muito tempo aí qual seria. Mas, se a gente tivesse que fazer uma mais popularzinha,
eu iria vestida de Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Seria uma fantasia bem legal de fazer. Quinta pergunta. Candace. Uma personagem que poderia ter resolvido todo o conflito, mas tomou uma decisão duvidosa. O que mais acontece na literatura são decisões duvidosas. E eu escolhi o Gauna, de O Sonho dos Heróis, porque ele tem amigos que são amigos muito chatos e que têm objetivos e tudo assim, tenebrosos assim. E ele conhece um personagem, ele se envolve com a filha dele, e é ali que ele percebe que os amigos dele têm esses defeitos, mas ele não larga pé desses caras, assim. Eu fico o livro inteiro se perguntando quando que ele vai desistir de sair com esse pessoal que é chato pra caramba, e ele não faz isso. Sexta pergunta, Joan Didion. Um livro ou autor que te lembra alguém especial. E eu acabei escolhendo A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, porque quem me indicou ele foi a minha prima Vivian. A Vivian leu ele, gostou muito e me indicou. E quando eu terminei de ler, eu falei, nossa, porque ela é incrível, não sei o quê. Ela falou a Teresa, né? Eu falei, não, a Sabina. E a gente costumava brincar que nós éramos primas gêmeas, porque nós tínhamos muita coisa em comum, apesar de sermos primas, ao mesmo tempo que a gente tinha esses... Dentro dos mesmos gostos, a gente tinha diversidades, né? Então, ela tinha amado a Teresa, eu tinha amado a Sabina, mas a gente amava o livro como um todo. Eu ainda, inclusive, pretendo fazer uma tatuagem de A Insustentável Leveza exatamente por isso. Sétima pergunta, Old Sport. Um clássico que você relê ou quer reler. E eu quero reler Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, porque eu li há muitos anos, e quando eu li, o que acontece foi o seguinte: eu não tinha um conhecimento da Umbanda e do Candomblé como eu tenho hoje. E eu acho que isso me fez muita falta na leitura, porque eu lembro de parar muito, de pesquisar e de ficar confusa, mas de ter gostado do livro. Então eu gostaria de reler, que eu não tenho ele aqui em casa, eu precisaria comprar uma nova edição para poder ler. 8. Love. Uma personagem intensa. E eu escolhi para essa categoria a Maria Carmen, de Se Deus Me Chamar Não Vou, porque se existe alguém mais intenso aos 11 anos que Maria Carmen, eu desconheço. 9. Delilah. Um livro latino-americano que você ama. E eu não poderia deixar de falar de As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques, que é uma autora que entrou muito pro meu coração. Eu tô até com medo de ler o próximo livro dela, porque eu sei que são bem diferentes um livro do outro, mas eu fiquei apaixonada por As Coisas que Perdemos no Fogo. 10. Ailey Eyeballs. Uma personagem jovem ou infanto-juvenil que te encantou muito. E eu escolhi a Beatriz, de Primavera no Espelho Partido. É uma personagem que ela é criança, ela é filha de um exilado político, e aí ela tem um raciocínio infantil e ela recai em erros por causa dessa falta do bom senso adulto, né, do conhecimento de mundo que nos leva a tomar decisões que são mais lógicas, que são muito divertidas e que acabam dando toda a graça do livro. Eu teria terminado por aí, mas eu comentei sobre essa tag com um amigo meu, o Felipe Mafagafo, do @Mafagafolândia. O Felipe Mafagafo, do canal Mafagafolândia, e ele acabou sugerindo uma questão extra. Então, além de colocar essa questão aqui, eu queria acreditar a ele. E a questão é: citação e castigo. Fale uma citação de qualquer autor que poderia ser falsamente atribuída a Dostoiévski. Isso aqui foi uma piadinha interna nossa, porque a gente estava falando sobre como na segunda temporada o Joe tá lendo Crime e Castigo, e aí ele cita, assim, Dostoiévski pra de alguma forma validar a série, assim. E é bem bizarro, porque pra mim essa série, ela é um novelão, ela é um grande clichê, ela é feita pra ser brega, ela contagia e a gente se prende nela exatamente por ela ser brega dessa forma. E aí eu acho engraçado que tenta ter essa validação tão séria no meio disso tudo. E a citação que eu escolhi, ela na verdade é do Nietzsche, mas eu acho que poderia caber em um livro do Dostoiévski, que é aquela famosa de que quando você olha muito tempo pro abismo, ele acaba olhando de volta pra você. É isso, eu gostaria de marcar alguns amigos meus aqui pra responderem essa tag. Primeiro, o próprio Felipe Mafagafo, depois a Ângela do canal Ao Sol no Quintal, depois a Kelly do Aventuras na Leitura, porque eu vi que ela fez um vídeo de You, e também a Jéssica do canal Jéssica Matos, que disse que não terminou a série, mas quem sabe fazer essa tag instiga um pouquinho a Jéssica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa tag, gostado desse vídeo. Me digam aqui embaixo o que vocês responderiam em cada uma dessas perguntas. Um beijo e até a próxima.